que um cristão faria, né? Do que Jesus faria. Lutaria para acabar com a miséria ou lutaria para poder ter mais armas, né? O Evangelho de Lucas fala a respeito de vender a sua capa e comprar uma espada. Um cara desse está distorcendo sobre a Bíblia, tá? Não é nenhuma uma dificuldade de interpretação. Porque realmente em Lucas 33, 36, Jesus fala para os discípulos venderem suas capas para comprarem uma espada. O que o Nicolas não te fala é o que vem antes e depois dessa fala. O contexto dessa passagem é quando Jesus estava conversando com os discípulos e ele diz que estava se preparando para ser levado e crucificado, né? Tanto que ele explica que ele está preparado para fazer com que a profecia do livro de Isaías 53:12 seja cumprido, que é onde está escrito, inclusive, que o Messias seria visto como um transgressor. Por isso ele diz para os discípulos venderem as capas e comprarem espadas, para serem vistos como os transgressores. Ou seja, Jesus chamando quem tinha espada de pecador. O Nicolas também não conta o que acontece nos versículos seguintes, em Lucas 26:38, os discípulos mostram para Jesus 2 espadas, e Jesus os repreende e toma as espadas para os discípulos não usarem. Tanto que em Lucas 22:49 a 22:51 está escrito que Jesus estava sendo levado preso e os discípulos perguntam para ele se deveriam protegê-lo usando espadas. E Jesus repreende. Jesus diz que não é para fazer isso. Tanto que quando Pedro fere a orelha de um homem que estava levando Jesus, Jesus não só briga com Pedro, como cura a orelha do guarda ferido. E ainda diz o seguinte, como está descrito na Bíblia, tanto em Mateus 26, 52 e 53, quanto em João 18, 10, 11. Jesus fala o seguinte: devolva a espada ao seu lugar, pois todos os que usam a espada morrerão pela espada. Basicamente, o com quem ferro fere, com ferro será ferido. Então, eu me pergunto, por que o Nicolas tem interesse de distorcer a Bíblia, né? Todo mundo sabe que Jesus andou com todos que eram considerados errados na época. Pessoas que eram consideradas pecadores, com prostitutas, adúlteras, pessoas doentes. E para essas pessoas, Jesus sempre teve palavra de amor, cuidado, acolhimento, né? Jesus repartia comida, oferecia alimento. Sabe o único momento que Jesus aparece com raiva na Bíblia?